Tudo bom? Tudo jóia, Tia Gelson também. Bom E aí, dia. pessoal, tudo bem? Tudo Um jóia. prazer, viu? Prazer é todo nosso receber uma Tô audiência. adorando esse evento, cara. Maravilha, bacana. Eu tinha colocado já, Fabiano e Chase, eu vi as perguntas que vocês fizeram no palco e não deu tempo de realizar. Eu tinha até colocado aqui já para fazer, mas como vocês estão com o vídeo também, assim que a Juliana, o Thales e o Bruno entrarem, vocês podem fazer diretamente para eles. Perfeito. Eu vou te passar um ano privado também, Fabiano. Depois eu queria trocar uma ideia contigo também. Deixa eu só entender esse formato. Por enquanto, só está nós três aqui Não, tem mais pessoas, mas nós três habilitamos o vídeo e o áudio. Então, nós aparecemos aqui e as pessoas estão nos assistindo. Agora, a Juliana também entrou. Ju, tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo jóia. Oi, Então, Fabiana. Muito boa palestra. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada mesmo. O Bruno e o Thales estão entrando já. Eu só vou pedir uma coisa para quem tiver escutando, para mutar o microfone, só para não dar interferência. O Bruno entrou aqui também. Só tá faltando o Thales. Chase, você quer repetir a pergunta que você fez lá no palco? Eu tenho ela anotada aqui, mas já que você tá na sessão, pode fazer diretamente para os nossos convidados. Isso. A pergunta seria o seguinte: a gente vê que o mercado, né, incorporação, incorporadores e construtores estão começando a enxergar mais esses valores de captura de realidade, drones, laser scan, essas coisas para complemento de obra. Mas como que vocês enxergam essa parte mais investidor, né, ou financiador, seja banco, seja grupo de financiamento, de também aproveitar dessas tecnologias como um produto de auditoria, de acompanhamento, né, para que eles possam, sem ter a necessidade de deslocar alguém sempre em campo, ter essas informações? Vocês enxergam que isso está acontecendo, que tem esse valor? Chase, a gente enxerga muito esse valor, assim. Hoje, pra você ter uma ideia, lá quando a gente monta uma operação na Fortsec, né, eu visito, né, que é o time do comercial de novos negócios, depois o time de estruturação visita, depois o time que vai tocar a gestão dessa operação durante todo o período visita, né? E aí, te comentando, a gente já consegue, às vezes, evitar essas visitas por conta de empresas que já têm um material muito bom, né? Uma tecnologia muito boa. Então, a gente sempre tem, isso é muito bom porque a gente consegue economizar recursos, né, no final do dia. Agora, quando a gente está financiando obra, a gente tem um engenheiro que vai em loco, né, medir a obra. Então, ele vai lá fazer a auditoria se tudo que foi comprado foi colocado na obra, enfim, essas coisas que a gente tem do mercado financeiro tradicional. É uma empresa que também não é ligada à Fortsec, então é realmente um terceiro, isso é para dar segurança para o investidor. Mas o que é muito interessante é que hoje a tecnologia ajuda muito a gente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma operação que a gente tem aquele modelo de plano empresário, que é via mercado de capitais, não é o plano empresário, que é reembolso de obra, né? Então, o empreendedor segue com a obra, a gente vai lá, mede e reembolsa ele daquilo que ele andou de obra naquele mês, né? Só que muitas vezes, por exemplo, o empreendedor pede um adiantamento, ou seja, ele vai colocar o elevador, né? Que é um investimento, dependendo, obviamente, do tipo do projeto, às vezes um investimento muito relevante no projeto. Então, ele fala, bom, ao invés do elevador ser um reembolso, será que vocês podem me aprovar como adiantamento? Então, quando a gente vai conversar com o investidor, né, para pedir autorização dele, a gente já mostra as imagens, mostra exatamente tudo isso que você está comentando, a gente usa no nosso speech para defender esse adiantamento. E olha, até hoje, não teve nenhum que a gente não tenha conseguido. Obviamente, é uma exceção, não é uma regra. Mas sempre que a gente pede, através desses recursos, né, a gente utiliza esses recursos
para que o investidor se sinta mais confortável. Mas a visita do engenheiro ainda à obra, todo mês, uma vez por mês, ainda é uma necessidade. Legal, Ju. Fabiano, você tinha feito uma pergunta no palco também que não deu tempo para responder. Pode ficar à vontade para consultar aí os especialistas que estão aqui na sessão. Nós temos um grupo onde temos alguns projetos em desenvolvimento, né, em diferentes estágios, né, de desenvolvimento, e eles são todos voltados ao Minha Casa Minha Vida, né? Eu gostaria de saber se esses empreendimentos dessas características, né, eu digo bem peculiares, que é o Minha Casa Minha Vida, eles têm uma viabilidade para operações de CRI, alguma operação estruturada que vocês possam participar, né, junto do empreendimento. Eu acho que tá mudo. Tá mudo, Ju. Estava sem som. Desculpa, estava no mudo. Aí, agora... tira, coloca, né? Esquece. E tem uma obra aqui do lado, então eu sempre vou deixar no mudo, porque senão vai incomodar todo mundo. A gente já tentou fazer a operação de Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes o entrave foi porque a Caixa estava com todas as garantias da operação, né? Então a gente não conseguia montar uma operação que fosse viável, mas a gente teve uma estrutura que a gente montou, ela não saiu, mas a gente estudou ela e ela seria uma estrutura viável, que a empresa, eu não vou me lembrar ao certo, mas não sei como, mas tinham alguns recebíveis que não estavam atrelados à Caixa, tá? A gente conseguia usar e conseguiu usar também garantias reais dessa empresa, outras garantias reais para colocar na operação. Então, na época, a gente fez uma estrutura que sim, o mercado de capitais ele teve interesse. Então, a gente precisa estudar caso a caso, né? Saber em que medida os teus recebíveis já estão vinculados à Caixa, o que poderia ser vinculado à operação, né? E quais garantias estão travadas lá e quais poderiam vir para a operação. Então, eu sei que tem as faixas, tem o momento que tem muita especificidade cada projeto, né? A gente tem que estudar especificamente para falar, dá, não dá para fazer. Mas, na grande maioria, a gente não conseguiu fazer porque realmente já estava tudo preso com a Caixa Econômica. No meu caso específico, no momento um passo anterior a esse, ou seja, como eu lhe informei, eles estão em momentos, né, diferentes de desenvolvimento. O mais avançado está na iminência de obter o registro de incorporação. Ou seja, no caso, apesar de estar o projeto sendo analisado pela Caixa, eles não está ainda pela Caixa, né? Então, eu imagino que essa questão, se for feita nesse momento antes da contratação com a Caixa, que seja imóvel na planta, ou o que for... Com certeza, viável. Eu até, nesse intervalo entre a live e essa sessão, eu acessei o site de vocês, aí, tanto da Forcetec quanto das outras que foram que estavam, e mandei uma mensagem lá, justamente nisso que eu estou falando, né? Acho que para a gente começar a ter para a gente ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa nesse sentido. E os nossos projetos... O que a gente teve, Fabiano, o que a gente em algum momento foi que os repasses da Caixa estavam atrasados, né? E aí muitos empreendedores nos buscaram para tentar fazer uma operação para que as obras não atrasassem. Acho que o Fabiano caiu. Talvez tenha caído o vídeo, viu, Ju? Mas eu acho que ele tá na sessão ainda. Eu acho que caiu o vídeo dele, mas acho que ele tá na sessão, sim. Tá ótimo. Então, o que aconteceu foi que nesse processo de atraso de repasse, né, os empreendedores nos procuraram e aí, nesse momento, a gente já não conseguia mais fazer nada porque estava tudo travado.
Mas com certeza antes de fechar, na verdade é a escolha, né, de ou fechar com a Caixa ou fechar uma operação via mercado de capitais, aí faz total sentido. Pelo que ele colocou aí, vai dar jogo, porque não chegou nessa etapa de Caixa se envolver, né? O Tá Fabiano obra, colocou... Exato. O Fabiano colocou olha lá, ele tá aqui ainda, mas travou o vídeo dele, a internet. Ele colocou um ponto bem bacana aqui em relação ao networking, pessoal. Todos que estão nos acompanhando aqui na sessão, vocês vão ver no lado esquerdo, tem a opção exposição. Vocês vão encontrar banners de todas as empresas cujos executivos palestraram no evento. Então, se vocês quiserem fazer contato com a Ju, com o Bruno, com o Thales, que é da Hectare, não pôde estar aqui na sessão, é só ir em exposição e clicar no botão, assim como o Fabiano fez. Vocês vão entrar em contato diretamente com as empresas, e se quiserem também continuar depois o network 1 a 1, é só chamar na aba Pessoas aqui no lado direito, procurar pelo nome do Bruno ou da Juliana, clicar e mandar uma mensagem. Eu gostaria de saber do Bruno como tem sido o comportamento da inadimplência das carteiras nos últimos meses, Bruno, considerando esse cenário de pandemia. A Ju até comentou lá no palco que as operações todas da Fortsec não tiveram problemas, mas a Convest, como essa service que faz o monitoramento, gostaria de saber de você qual tem sido o comportamento e se tem um segmento que está sofrendo mais ou menos. Assim, a inadimplência houve sim, né? Lá em abril foi o mês que a gente mais sentiu um aumento da inadimplência, né? Então teve um pico maior da inadimplência, porém nos últimos 2 meses vem se recuperando, né? Nos últimos 3 meses vem se recuperando. Eu acho que foi menos do que a gente esperava, né? Toda aquela incerteza da pandemia, de saber como que ia reagir o mercado, fechando tudo, risco de lockdown, assim por diante, todo mundo ficou muito apreensivo, né? Então, a gente até entendeu a movimentação muito alta da inadimplência, tanto no mês de março quanto no mês de abril, né? Muito maior no mês de abril. Mas maio, acho que como todo mundo começou a entender o que era um home office, que o mundo não acabou, que as coisas começaram a andar, então essa aí foi indo. Teve um ótimo trabalho por parte das cedentes, né? Todas elas que tiveram um trabalho bem feito de aproximação com o cliente, entender o lado do cliente, de poder reparcelar aquela parcela que venceu que está em atraso, dividir ela em mais vezes ou renegociá-la para o final do fluxo, entender o momento, né? Então a gente percebeu que as acidentes que adotaram esse tipo de postura tiveram assim, uma inadimplência bem pequena. Não conseguiram manter-se. Lógico, tivemos sim queda nos recebimentos, isso foi notório, não teve jeito. Mas a gente percebeu que quem teve essas ações, né, se prontificou com essas ações de se aproximar do seu cliente, de entender o momento que ele está passando, teve um menor impacto na inadimplência das carteiras. Como a Gil falou, as nossas carteiras, as carteiras imobiliárias, elas não tiveram assim, um baque tão alto, né? Eu acho que o setor que sofreu um pouco mais foi o setor de multipropriedade, porque, querendo ou não, é um setor que as pessoas utilizam como uma segunda residência, né, uma residência de lazer, né? Então, a primeira coisa, você pega nos empreendimentos, uma que a gente perceba bastante, que nos empreendimentos que já estão entregues, né, a inadimplência foi um pouco maior, porque a pessoa paga para usar, já está pronto, então a pessoa está acostumada a usar aquele empreendimento, né, aquele projeto, aquele clube, aquela piscina e tal. Já aqueles que estavam em obra, não. Então, assim, não tiveram uma queda tão alta, porque a pessoa ainda está em obra, não está utilizando, e querendo ou não, né, no momento que aperta as contas de casa, a pessoa vai cortando aquilo que é mais, entre aspas, supérfluo, né? Então, a segunda moradia, aquela moradia de lazer, ele acaba cortando e fala, cara, não estou utilizando agora, não posso utilizar porque está fechado, né, por decretos municipais, está fechado, não vou poder utilizar, então vou cancelar isso agora, ou vou atrasar essa conta aqui para depois, lá na frente eu vejo, eu utilizo, tal, a gente renegocia. E foi o setor que a gente sentiu mais, né? O loteamento nem tanto, vertical também foi um pouco menos, né? Mas o multipropriedade foi o que mais sentiu. O que mais sentiu multipropriedade mesmo, assim, nas carteiras que a gente olha, a gente tem mais de 40% de share desse mercado, é que foi a parte dos estandes de vendas fechadas, né? Porque a gente tem até um gráfico que a gente fez um estudo do primeiro semestre, comparando com o semestre do ano anterior, o percentual de distrato está muito próximo. Então, assim, estava até menor do que o ano passado.
né? Mas o que impactou muito mais na carteira foi a falta de venda. Então, a gente teve mês ali que, tipo, dado pool de carteiras, teve 4 mil vendas, né? Isso foi, acho que em abril, e isso no ano passado. Esse ano aqui teve 300. Então, assim, o mesmo pool de carteiras. Então, foram os pontos que mais impactou essa pandemia, né? A inadimplência em si manteve-se, né? Teve um aumento pequeno de 0,5, mas manteve-se, né? Nos últimos meses, teve uma queda de 0,2 agora no último mês. O que é um ótimo sinal, né? Porque se a operação já está montada e não existe inadimplência, ou ela existe, mas ela variou muito pouco, mesmo com esse cenário catastrófico de uma pandemia nunca antes vista na humanidade, e as operações continuaram saudáveis, é mais um motivo para que os empreendedores, ao meu modo de ver, procurem por essas linhas de financiamento. Pessoal, como eu vou moderar o próximo painel, e a gente já esgotou em 1 minuto o tempo da sessão, sou um multitask aqui na Smart, eu vou fazer o seguinte, o Chase está aqui com a gente ainda no vídeo, e tem 30 pessoas, pelo menos, aqui na sessão. Então, eu vou para o palco, mas vocês podem continuar aqui, a sessão continua aberta. O Fabiano provavelmente vai enviar depois uma mensagem para a Ju ou para o Bruno, pelo que ele colocou aqui no chat, para vocês continuarem o network 1 a 1. Mas eu deixo aqui aberta a sessão para vocês continuarem o bate-papo. Chase, muito obrigado pela participação, por abrir a câmera aí, pela interação. Ju e Bruno, novamente, agradecer pelas informações, pela disponibilidade. E continuem aqui, pelo menos mais uns minutos, tem bastante gente na sala ainda. Depois vocês podem fazer o network 1 a 1. Valeu, pessoal. Okay. Até mais, viu? Obrigado, Henrique. Boa sorte lá. Tchau, tchau. Complementando o que o... Pode falar. Não, eu só ia fazer um follow-up, mas fala daí eu faço. Um follow-up para vocês. Eu ia falar só complementar o que o Bruno estava falando, né? Que, obviamente, né, a gente vai, quando a gente falar de todo mundo, de todas as empresas, a gente vai ver que as vendas diminuíram, aumentou a inadimplência, tudo isso, né? O que eu acho que é a realidade mesmo do mercado. Mas é legal comentar que a gente teve também algumas exceções na carteira que a Fortesec faz gestão. Então, a gente teve um empreendimento específico, de loteamento, tá? Que bateu recorde de vendas histórico na pandemia. E a gente também teve um outro empreendimento que conseguiu manter a média de vendas anterior à pandemia. Eu acho, aí também é uma suposição minha, mas a minha percepção é que eles têm trabalhado muito essa questão do investidor, sabe? De falar, ao invés de deixar o dinheiro aplicado, você que é um investidor mais conservador, ao invés de deixar o seu dinheiro aplicado na poupança, onde você está perdendo dinheiro, né? Invistam em um imóvel, né? Que a tua segurança, né, versus a tua rentabilidade depois desse imóvel vai ser muito melhor. Então, a gente viu até aquele perfil de venda, que é uma pessoa que compra mais de um imóvel, né? Acontecer. Então, eu acho que também vale para a gente falar, né? No todo, que agora também tem as plataformas, né, de venda online. Eu posso citar que eu sei que a gente tem empreendimento que usa, que é um M2, mas tem outras plataformas de venda online que estão tendo muito sucesso também, né? Então, teve aquele momento de adaptação, né? Mas eu acho que, obviamente, que vai ter comprador que vai preferir ir em loco, né? Mas eu acho que já é aí uma nova característica da nossa economia, né? De as coisas começarem a ficar mais digitais e mais fáceis. Só isso que eu queria complementar. Chase, manda ver. Não, era um follow-up para vocês. É porque, assim, a gente está tentando gerar isso para ajudar os nossos clientes. O nosso trabalho no mercado é internalizar muitas tecnologias. Então, a gente não presta... O intuito não é só prestar serviço com drone, câmera 360, e sim ensinar a construtora para fazer. Uma das produtos, vamos dizer assim, que a gente enxerga, eu queria ver se vocês acham que isso é viável, é que eles possam ter um material que eles usam na engenharia, usam para marketing, mas também é o mesmo dado a ser passado para o parte de financiamento, né, investidor.
Aí a ideia é, eu quero entender se vocês enxergam que possivelmente isso é uma vez validando, que isso reduz o risco da operação, né? Você tem uma informação muito maior, né? Com um drone como 360, você tem um acompanhamento total em tempo real. Então a pergunta é isso, mitigando o risco. Tem como ter, por exemplo, juros melhores ou coisas desse tipo trabalhando com as tecnologias? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, Chase, que foi até o que eu acabei de falar, né? Que eu acho que a pandemia, obviamente, né, é um problema, mas de todo problema a gente tem que tirar alguma oportunidade, né? E a gente avançou nessa pandemia, eu acho que 10 anos, né? O que a gente esperava que acontecesse muito mais lá na frente, né? As coisas estão acontecendo agora. Então, eu acredito que sim. Eu acho que a tecnologia ela só vai ajudar e melhorar o mercado. Eu acho que traz uma confiança, né, uma confiabilidade no dado muito grande. Então, a gente já tem muita coisa por satélite, né? Aí eu vou falar de agro agora também, né? Só para te dar como exemplo. Mas a gente já tem instrumentos que falam que, por exemplo, aquele produtor que está sendo financiado, né? Ele plantou direito, a colheita acabou de começar naquela área, então se tiver qualquer problema para o investidor, ele já sabe, não precisa ninguém avisar ele que já dá para ir para o local, porque se precisar arrestar a mercadoria na faixa onde foi dada em garantia já começou a colheita, ou está na profundidade certa, o plantio foi feito na profundidade certa, no espaçamento certo. Então, em engenharia, eu não estou falando de engenharia porque eu não tenho conhecimento mesmo para falar, tá? Mas se, como no agro, se traz essa confiabilidade para o investidor, se ele consegue acessar e ver, né, como é que está o projeto, se existe alguma capacidade de medição via drone, ou de ele certificar que aquilo que tem no relatório dele, que foi para ele como relatório, é o que realmente está acontecendo na realidade, ele consegue. Eu acredito que sim, né? Porque a tecnologia ela só vem para ajudar mesmo. A gente tem percebido, e aí melhora para colocar a operação, para ter mais investidor com apetite e também, naturalmente, em taxas, enfim. Ajuda, né? Por exemplo, te dando um exemplo, quando a gente começou a fazer multipropriedade, agora que eu vi, tem uma mensagem do Juliano Macedo. Oi, Ju, tudo bem? Que bom que você está aqui. Quando a gente começou a fazer multipropriedade, e aí já entrei no mercado do Juliano, né? Time share multipropriedade. Quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha. Eu não vou nem usar a tecnologia, mas para fazer uma analogia. A gente não tinha regulação específica, a gente não tinha outras operações no mercado, a gente não tinha grandes coisas no Brasil. Então, assim, a percepção de risco era muito maior, né? Se você compara as taxas de emissão lá de trás, e eu estou falando lá de trás, eu estou falando há 3 anos atrás, tá? Eu não estou falando de um passado muito distante. Quando a gente já compara, já é outro cenário, né? Outro cenário, outra realidade hoje. Essa parte da tecnologia, lógico, ela vai ajudar a melhorar o risco, né? Eu acho que tudo que você tiver de mecanismo de tecnologia que facilite a fiscalização, a mitigação, a medição, vai melhorar qualquer tipo de operação, né? Com essa melhoria, Bruno, você acha que o construtor ganha alguma vantagem? Não só, digo, porque ele está passando material que vai trazer maior confiança para o investidor. Você tem algum benefício de relaxamento aí para a construtora? Sim, eu entendo que, na minha opinião, sim, porque a incorporadora, você tendo como mostrar para os players envolvidos, para o seu cliente, para o seu investidor, como está a sua obra, de uma forma assim, transparente. Acho que nesse mercado muito o que fala, Chase, é transparência, tá? Transparência e informação fidedigna. O que a gente mais vê que o que deixa o investidor tranquilo, ele saber que aquela informação que ele está recebendo ela é real, ela é confiável,
Então, a tecnologia veio para isso. Né? Na Convest, a gente trabalha muito nessa parte de tecnologia. A gente tem inteligência artificial para leitura de contrato, para acompanhamento de recebimentos. A gente tem um BI que cruza informações, cruza dados com informação da cedente, com o que tem na conta corrente, com o tipo de venda que foi lançado. Então, assim, a tecnologia ela vai ajudar muito a mitigar riscos. Né? Ela é importante para isso. Ela facilita muito mais. A informação sai mais fácil, mitiga o risco de erro, né? O erro humano ali de alguma análise, algum cálculo errado. Então, eu entendo que facilita, assim, traz benefícios para todo mundo, para toda a cadeia. Bacana. Muito obrigado. Gente, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente. Se quiserem mandar aqui pelo chat, ou se quiserem também entrar em vídeo, senão acho que a gente já pode encerrar a sessão. Mas se tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade. Vamos dar mais uns minutinhos. Como é que tá? O Thales não conseguiu entrar, né? Ele não conseguiu. Bom, eu acho que é isso. Chase, obrigada pelas perguntas, obrigada por você ter entrado aqui com a gente. Fabiano, que também já deixou aqui a gente, se estiver ainda escutando, obrigada pela participação também, e todo mundo que está vendo, entrou aqui para ver a gente, obrigada. Bom, a gente está com os contatos ali na exposição, se quiserem falar com a gente, tirar dúvidas, completamente sem compromisso, fiquem à vontade, a gente está à disposição, tá bom? Exatamente. Valeu, obrigada. Valeu, gente, obrigado, um abração.